Jacob era um homem comum, levando uma vida simples em uma pequena cidade cercada por montanhas majestosas e florestas densas. Ele trabalhava como mecânico, consertando carros e podendo ouvir as histórias de seus clientes. Entre essas histórias, havia uma que sempre o cativou, a dos Nephilim. Esses seres míticos descritos como gigantes poderosos sempre foram objeto de fascínio e medo. Jacob se lembrava de sua avó contando sobre eles em noites chuvosas, quando o vento batia nas janelas e a chuva fazia um som suave no telhado. Os Nephilim eram os filhos dos anjos e das filhas dos homens, dizia ela com a voz grave e cheia de mistério. E eles caminharam entre nós, deixando um rastro de destruição e poder. Certa noite, enquanto observava as estrelas do seu quintal, Jacob se viu pensando sobre essas histórias. Ele nunca havia acreditado nelas, considerando-as apenas lendas. Mas, com o passar do tempo, algo dentro dele começou a mudar. Ele começou a questionar se havia alguma verdade por trás das narrativas. O que eram realmente os Nephilim? Seriam apenas metáforas para algo mais profundo ou realmente existiram? Então, em uma noite particularmente escura, enquanto caminhava pela floresta perto de sua casa, Jacob sentiu uma presença estranha. Era como se a própria natureza estivesse silenciosa, esperando por algo. Ele olhou ao seu redor, os sons da floresta desaparecendo, e tudo que ele podia ouvir era seu próprio coração batendo. De repente, ele viu uma sombra enorme se movendo entre as árvores, uma forma colossal que parecia desafiar a própria lógica. Jacob sentiu um frio na espinha. O que ele estava vendo? Era um Nephilim? A figura se aproximou lentamente, revelando detalhes que Jacob só poderia descrever como aterrorizantes e fascinantes. Ele estava diante de um ser que parecia ter saído das páginas de um livro de mitologia. Com olhos que brilhavam como fogo e uma altura que superava qualquer ser humano, a criatura olhou diretamente para Jacob. Ele se sentiu pequeno e insignificante, como uma formiga diante de um gigante. Nesse momento, a história que sua avó contara não parecia tão distante. Era como se estivesse prestes a viver sua própria narrativa épica. Jacob percebeu que sua luta não seria apenas física, mas uma batalha espiritual e mental. Ele lembrou-se de cada história que ouvira sobre os Nephilim, sobre como eram destemidos e poderosos, mas também sobre como sua arrogância os levou à queda. Ele sabia que, se quisesse sobreviver a essa noite, teria que usar mais do que apenas força. Teria que empregar astúcia, inteligência e a força de sua própria história. Ao longo das horas seguintes, Jacó refletiu sobre sua vida e sobre as lendas que o cercavam. Ele se lembrou dos contos de sua avó, que falavam da origem dos Nefilim, descritos no livro de Gênesis. Eles eram considerados híbridos, filhos de anjos e de mulheres humanas, e sua existência trouxe caos e destruição à Terra. Mas, além da destruição, havia também um elemento de fascinação que pairava sobre eles. Como poderiam seres tão poderosos ter sido derrotados? O que seu legado significava para ele? Um simples mecânico em uma cidade pequena? Jacob começou a conectar os pontos. Ele percebeu que a luta contra essa criatura poderia ser uma forma de reivindicar seu próprio lugar no mundo. Se os Nephilim eram de fato uma parte de sua história ancestral, então essa luta era mais do que uma simples batalha. Era uma chance de honrar suas raízes e descobrir o que significava ser verdadeiramente humano. Enquanto olhava para a criatura à sua frente, ele sentiu uma onda de determinação. Ele não poderia permitir que o medo o dominasse. Se você quer mais investigações assim, inscreva-se no canal. Essa luta era uma oportunidade de entender não apenas a si mesmo, mas também a natureza do que ele enfrentava. Ele se lembrou de que a verdadeira força não vem apenas do corpo, mas também da mente e do coração. Com essa nova perspectiva, Jacob se preparou para o confronto. Ele sabia que a batalha seria longa e exaustiva, mas estava determinado a enfrentar o Nephilim com coragem e astúcia. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era a oportunidade de mudar sua própria história, de se tornar mais do que um simples mecânico em uma pequena cidade. Era o momento de se tornar o herói de sua própria narrativa, enfrentando um gigante que, até então, ele só conhecia em histórias. O tempo parecia passar devagar enquanto ele se preparava. Jacob sabia que o que estava prestes a enfrentar não era apenas uma batalha física, mas um teste de seu caráter e determinação. Ele se lembrou das palavras de sua avó. Os Nephilim podem ser grandes e poderosos, mas cada um de nós tem a capacidade de se levantar contra a adversidade. Assim, enquanto a sombra do Nephilim se aproximava, Jacob se posicionou. Ele percebeu que essa luta não era apenas sua, mas de todos que vieram antes dele. Era uma luta pela história, pela verdade e pela própria essência da humanidade. O que ele estava prestes a enfrentar não seria apenas um gigante, mas um símbolo de tudo o que ele poderia se tornar. O que o futuro reservava para ele? Jacob não sabia, mas estava determinado a descobrir. Jacob,
Enquanto observava o Nefilim se mover entre as árvores, começou a se perder em pensamentos sobre as histórias que sua avó costumava contar. As narrativas sobre esses seres extraordinários, que eram tanto fascinantes quanto aterrorizantes, ecoavam em sua mente. Ele se lembrava claramente de como ela descrevia os Nefilim como gigantes que caminhavam entre os homens, como seres que desafiavam a própria natureza. Havia algo de mágico e trágico em suas histórias, que misturava essa admiração com o medo. Era difícil distinguir se essas narrativas eram apenas lendas ou se havia uma verdade mais profunda escondida nelas. Enquanto a sombra do Nefilim se aproximava, Jacob se viu questionando a veracidade daquilo tudo. Seria realmente possível que esses seres míticos existissem? Como poderia algo assim ser real em um mundo tão racional? Ele se lembrava de cada detalhe, principalmente da expressão de sua avó, que falava com um fervor que tornava tudo mais real. As histórias não eram apenas contos, eram advertências sobre a arrogância e o poder que esses seres possuíam. Os Nephilim eram a queda dos anjos, Jacob, dizia ela, e sua história é um aviso para todos nós. Jacob começou a refletir sobre como essas histórias poderiam se entrelaçar com sua própria luta. O Nephilim, à sua frente, não era apenas uma criatura a ser vencida. Representava algo muito maior. Era uma personificação de todos os medos e desafios que ele enfrentara ao longo de sua vida. Ele tinha que se perguntar: o que significava para ele enfrentar um ser tão grandioso e temido? Ele queria mais do que apenas sobreviver. Ele queria entender o que a luta significava no contexto de sua própria história e herança. As descrições de sua avó sobre os Nephilim eram repletas de detalhes que agora pareciam ganhar vida diante dele. Eram seres de força imensurável, capazes de destruir cidades e dominar reinos. Mas havia também uma vulnerabilidade que permeava suas lendas, a de que o poder absoluto trazia consigo a queda. A arrogância dos Nephilim foi o que os levou à ruína. A voz de sua avó ecoou em sua mente. Essa sabedoria antiga agora parecia ser crucial em sua batalha. Ele tinha que encontrar um equilíbrio entre a força e a sabedoria, entre o instinto de luta e a reflexão. Enquanto o Nephilim se aproximava, Jacob percebeu que precisava fazer mais do que apenas lutar. Ele precisava entender a essência do que estava enfrentando. O que era a criatura além do seu tamanho imponente? Ela era uma metáfora de suas próprias lutas? Ou representava as sombras do passado que ele precisava confrontar? Jacob não tinha todas as respostas, mas sabia que cada história que ouvira poderia oferecer uma pista vital. Ele decidiu que não seria apenas um simples combatente. Seria um explorador de sua própria alma e de sua herança. A tensão no ar era palpável. Ele podia sentir a energia da floresta, como se fosse uma testemunha silenciosa de sua luta. Jacob começou a se mover, a mente ainda repleta de imagens de gigantes e histórias que moldaram sua infância. Ele se lembrou de como, em sua juventude, sentia uma forte conexão com essas narrativas. Elas não eram apenas entretenimento, eram uma forma de entender o mundo, uma maneira de se conectar com suas raízes. Se você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura, por quê? Essa era a pergunta que ele se propunha a responder ao longo da luta. Jacob sentiu a adrenalina subindo enquanto se preparava para o que estava por vir. Ele se lembrou de como sua avó enfatizava que a verdadeira força não vinha apenas dos músculos, mas também da mente. A força é a sabedoria que você carrega, ela dizia. Essas palavras ressoavam agora como um mantra. Ele não podia deixar que o medo o dominasse. Era crucial que ele se lembrasse de quem era e do que representava. O Nephilim poderia ser um gigante em estatura, mas Jacob tinha um legado que o tornava forte. Ele tinha a sabedoria de suas histórias ancestrais. Jacob começou a traçar um plano. Ele não era apenas um homem lutando contra um monstro. Ele era um descendente de uma geração que enfrentou desafios maiores. Ele sabia que a luta seria longa e difícil, mas a história de sua avó o inspirou a buscar a vitória não apenas com força bruta, mas com astúcia e inteligência. O Nephilim poderia ser forte, mas Jacob tinha algo que ele não tinha: um entendimento do que significava enfrentar um adversário. Ele sabia que a astúcia poderia ser sua melhor arma. Então, quando o Nephilim finalmente se aproximou, Jacob não se deixou abater. Ele olhou para a criatura e, em vez de ver um inimigo, viu uma parte de sua própria história. A luta não era apenas física, era um teste de fé e determinação. Ele respirou fundo e se preparou para o embate. O que estava em jogo era mais do que sua vida. Era a essência de quem ele era e o legado que desejava deixar. A luta contra o Nephilim seria uma jornada para redescobrir sua própria identidade e a força que residia dentro dele. Jacob avançou com determinação. Ele sabia que enfrentava um gigante, mas também tinha consciência de que a verdadeira batalha estava em sua mente e coração. Ele estava decidido a lutar não apenas por si mesmo,
mas por todos aqueles que, ao longo da história, também enfrentaram seus próprios Nephilim. Ele sabia que essa luta seria uma redefinição de sua vida e de seu lugar no mundo. O que ele estava prestes a descobrir não era apenas sobre os Nephilim, mas sobre o que realmente significava ser humano. E com essa compreensão, ele estava pronto para a batalha que se aproximava. Jacob estava agora no centro de uma batalha que transcendia o físico. O Nephilim, com sua estatura colossal, parecia ser a encarnação de todas as suas ansiedades e medos. Enquanto a criatura se aproximava, Jacob sentiu que cada batida de seu coração ecoava na floresta ao seu redor. Ele não estava apenas lutando contra um ser que aterrorizava sua comunidade. Ele estava enfrentando a própria essência de sua história, sua herança e as narrativas que moldaram sua vida. A tensão era palpável, e ao mesmo tempo em que o medo ameaçava dominá-lo, uma determinação crescente pulsava em seu interior. Os primeiros movimentos foram cruciais. Jacob não tinha a força bruta de um gigante, mas sua mente era afiada. Ele se lembrou das lições que sua avó lhe ensinara, sobre como os Nephilim eram seres de poder imenso, mas também de fraquezas únicas. Ele percebeu que a luta não era apenas sobre vencer, mas sobre descobrir uma verdade maior. A cada movimento do Nephilim, Jacob tentava entender suas intenções. Ele se perguntou se havia uma razão para o ataque, uma mensagem que a criatura estava tentando transmitir. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, pensou, enquanto sua mente se concentrava em como poderia usar essa situação a seu favor. A batalha começou com um confronto direto. O Nephilim avançou, suas enormes mãos se estendendo em direção a Jacob. Ele desviou rapidamente, aproveitando a agilidade que tinha em comparação com a criatura colossal. A primeira troca de golpes foi intensa. Jacob se movia como uma sombra, atacando em pontos vulneráveis, enquanto o Nephilim tentava, em vão, capturá-lo. Cada golpe que Jacob desferia era uma combinação de força e estratégia, uma dança entre a vida e a morte. Jacob se lembrou das histórias de sua avó sobre como os Nephilim eram frequentemente descritos como seres arrogantes, que caíam em sua própria ganância. Era como se essa sabedoria ancestral fluísse através dele, guiando suas ações. Ele não estava apenas lutando contra um ser físico, estava lutando contra a arrogância que esses seres representavam. A luta era simbólica, um reflexo da luta que muitos enfrentam em suas próprias vidas contra seus demônios pessoais. Os momentos de ação eram intensos, mas também havia espaço para reflexões. Enquanto se esquivava de um golpe devastador que quase o derrubou, Jacob pensou nas histórias que moldaram sua infância. Ele se lembrou de como, em sua juventude, as narrativas de heróis que enfrentavam gigantes o inspiravam a ser corajoso. E agora, ele era o herói de sua própria história, determinado a não deixar que o medo o dominasse. Você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura. Por quê? Ele se perguntou, enquanto continuava a lutar. O Nephilim, apesar de sua força, parecia estar enfrentando uma batalha interna também. Jacob percebeu que, por trás da fúria e da brutalidade, havia uma certa vulnerabilidade. O gigante estava sendo desafiado por um homem que não tinha nada a perder. Essa percepção deu a Jacob uma nova onda de coragem. Ele se lembrou do que sua avó sempre dizia: a verdadeira força vem de conhecer a si mesmo e de entender seu inimigo. Jacob não era apenas um homem contra um gigante. Ele era um homem com um legado, com um propósito. Enquanto a luta se desenrolava, Jacob começou a aplicar as táticas que tinha em mente. Ele começou a usar o ambiente ao seu redor a seu favor. As árvores, as rochas, tudo se tornou parte de sua estratégia. Ele se movia rapidamente, sempre um passo à frente do Nephilim, tentando cansá-lo. O gigante, por sua vez, parecia cada vez mais frustrado. Cada ataque que não atingia Jacob parecia alimentá-lo com um novo tipo de energia. Jacob sabia que a paciência era fundamental. Ele precisava dar tempo ao tempo, esperar o momento certo para desferir o golpe decisivo. A luta continuava, e Jacob sentia que a exaustão começava a se instalar. Ele estava lutando contra um ser que era a personificação de todos os medos que acumulou ao longo da vida. Cada movimento, cada esquiva, era uma lembrança de que ele não poderia se deixar vencer. Ele se lembrou de sua avó falando sobre a importância de manter a fé, mesmo nas horas mais sombrias. Era um lembrete poderoso que agora ressoava em sua mente. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos aqueles que não puderam lutar. Ele estava lutando por sua família, por sua história e por sua herança. Essa luta era uma conexão direta com tudo o que ele valorizava. A batalha parecia interminável, mas Jacob sabia que precisava encontrar uma maneira de transformar a maré. Ele começou a observar o Nephilim com mais atenção. Analisando seus movimentos, buscando padrões, ele percebeu que, embora poderoso, o Nephilim tinha um ponto fraco, a arrogância. Em um momento de descuido, o gigante fez um movimento excessivamente agressivo, o que deixou uma abertura.
Jacob não hesitou. Ele atacou com toda a força que tinha, desferindo um golpe certeiro no lado do Nephilim. O gigante balançou, surpreso com a ousadia do homem diante dele. Se você quer mais investigações assim, inscreva-se no canal. Jacob pensou, enquanto a adrenalina percorria suas veias. Ele tinha que manter o foco, não permitir que a exaustão o dominasse. A luta não era apenas sobre força física, era uma batalha de mentes e espíritos. Jacob estava determinado a vencer, não apenas para a sua sobrevivência, mas para compreender o que essa luta significava. Ele queria descobrir se havia algo mais profundo por trás dessa batalha, uma lição que ele poderia levar consigo. O Nephilim, agora mais cauteloso, começou a mudar sua abordagem. A luta se tornava um jogo de xadrez, cada movimento sendo calculado. Jacob percebeu que a batalha estava longe de ser decidida. Embora tivesse conseguido um pequeno avanço, a vitória ainda estava distante. Ele precisava permanecer alerta, continuar a se adaptar e a aprender. O que estava em jogo era muito mais do que uma vitória física. Era uma luta pela verdade, pela compreensão e pela conexão com suas raízes. Enquanto a batalha prosseguia, Jacob sentia que cada golpe, cada desvio, o aproximava de uma revelação. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a não desistir. Ele era Jacob, um homem que lutava contra um Nephilim, mas também um homem que lutava por sua história, suas tradições e sua herança. E no fundo, ele sabia que, independentemente do resultado, essa luta já havia mudado seu destino para sempre. Jacob estava em uma situação crítica, quase derrotado, mas em meio à tormenta de golpes e gritos, uma luz começou a brilhar dentro dele. Ele precisava encontrar forças não apenas em seus músculos cansados, mas em sua mente e espírito. Lembranças de sua avó invadiram sua mente. As histórias que ela contava sobre os antigos, sobre como enfrentaram desafios inimagináveis, sobre a resiliência e a fé, tudo isso agora reverberava dentro dele. O que parecia uma batalha física tornava-se uma luta muito mais profunda. Uma luta por sua identidade e por tudo o que ele valorizava. Jacob se lembrou de uma frase que sua avó costumava repetir. Quando a vida te derruba, você se levanta com a força de seus antepassados. Ele começou a aplicar as lições aprendidas através das gerações. Um plano começou a se formar em sua mente. O Nephilim à sua frente era mais do que uma criatura de pura força. Ele era um símbolo de todos os medos e desafios que Jacob enfrentou ao longo de sua vida. Essa batalha representava muito mais do que a sobrevivência física. Era uma luta pela memória de sua família e pela herança cultural que ele carregava. Jacob começou a observar o Nephilim de forma diferente. Ele percebeu que, enquanto o gigante estava armado com poder bruto, Jacob possuía algo que não poderia ser medido em força física: a sabedoria ancestral. Ele tomou um profundo fôlego, sentiu a terra sob seus pés e se concentrou. A luta havia se tornado um símbolo de resistência e fé. Ele sabia que precisava agir com estratégia e astúcia, e não apenas com força. Cada movimento do Nephilim era uma oportunidade para que Jacob usasse o ambiente ao seu redor a seu favor. A batalha se tornava mais tensa a cada segundo. O Nephilim, frustrado, estava começando a se impacientar. Jacob conseguiu desviar de um golpe poderoso e usou a força do gigante contra ele. O Nephilim tropeçou em uma pedra, e Jacob viu sua chance. Em um movimento rápido, ele se lançou contra o gigante, utilizando a energia acumulada para desferir um golpe no lado esquerdo do Nephilim. O gigante balançou, surpreso pela ousadia de Jacob. Essa pequena vitória deu a Jacob uma onda de confiança. Mas ele sabia que ainda era apenas o começo. Você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura por quê? Jacob se perguntou enquanto a adrenalina corria em suas veias. A luta não era apenas sobre ele, mas sobre todos que vieram antes dele e todos que viriam depois. Ele precisava manter o foco, não permitir que a exaustão o dominasse. O Nephilim estava começando a se adaptar, e Jacob sabia que cada segundo contava. Ele tinha que se lembrar de quem era e do que estava lutando. Não era apenas uma questão de sobreviver. Era uma questão de entender a história que o moldava. O Nephilim, percebendo a mudança de dinâmica, começou a atacar com mais ferocidade. Cada golpe era acompanhado por um rugido que ecoava na floresta. Jacob sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele sabia que não poderia continuar lutando assim para sempre. A exaustão começava a se instalar, mas em vez de se render, ele se lembrou de sua avó novamente. A verdadeira força vem de dentro, e às vezes a vitória não vem do que você faz, mas do que você se torna. Com essa ideia em mente, Jacob começou a se adaptar. Ele começou a usar o ambiente ao seu redor de maneira mais estratégica. As árvores, as pedras, tudo poderia ser uma arma. Ele desviou de outro golpe poderoso e usou uma árvore como escudo, percebendo que o Nephilim não poderia passar por ela. Essa nova abordagem deu a Jacob uma vantagem inesperada.
Ele começou a se mover mais rapidamente, aproveitando o terreno irregular para colocar o gigante em desvantagem. Mas o Nefilim não era uma criatura comum. Ele começou a se antecipar aos movimentos de Jacob. E a luta se tornou um jogo de xadrez mortal. Cada movimento de Jacob era meticulosamente calculado, e a cada golpe que ele desferia, o Nefilim se tornava mais furioso. Jacob percebeu que precisava encontrar uma maneira de desestabilizar o gigante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele começou a gritar, não apenas para intimidar, mas para desviar a atenção do Nefilim e fazê-lo hesitar. "Você não é invencível!" Jacob gritou, suas palavras ecoando na floresta. O Nefilim parou por um momento, surpreso pela audácia do homem diante dele. Essa fração de segundo foi tudo o que Jacob precisava. Ele se lançou novamente, agora com uma determinação renovada. Usou todo o seu corpo e força para atacar o Nefilim, mirando em sua mandíbula. O golpe foi certeiro, e o gigante balançou para trás, finalmente dando a Jacob uma abertura. A luta se intensificou, e ao mesmo tempo em que Jacob estava cansado, ele sentia uma nova energia fluindo dentro dele. Ele estava lutando por mais do que sua vida. Estava lutando por sua história, suas raízes e sua herança. O Nefilim, apesar de sua força, era vulnerável à astúcia e à determinação de Jacob. Ele percebeu que a batalha não era apenas uma questão de força, mas de estratégia e coração. Jacob se lembrou de outras lições que sua avó lhe ensinara. Ele precisava manter a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa luta era uma metáfora não apenas para sua batalha, mas para a luta que todos enfrentamos em nossas vidas. Ele estava determinado a não desistir, a não deixar que o medo o dominasse. Ele se levantou mais uma vez, decidido a vencer. Enquanto a luta continuava, Jacob percebeu que seu corpo estava se movendo quase automaticamente. Ele estava sintonizado com o ambiente, com o Nefilim e com o que representava. Cada golpe, cada esquiva, era uma dança entre a vida e a morte. E mesmo que a vitória ainda não estivesse garantida, Jacob sabia que estava lutando por algo maior do que ele mesmo. A memória de sua avó, as histórias que ele cresceu ouvindo, tudo o que ele valoriza agora estava em jogo. Ele não lutava apenas contra um gigante. Lutava por todos os gigantes que já enfrentou em sua vida. E à medida que a luta se intensificava, Jacob se tornava mais forte. Ele estava se transformando não apenas em um lutador, mas em um símbolo de resistência. E mesmo que a batalha estivesse longe do fim, ele sabia que a jornada que começou naquele dia mudaria seu destino para sempre. Jacob estava se movendo rapidamente, sua mente calculando cada passo e cada movimento do Nefilim. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo e, ao mesmo tempo, uma clareza inesperada tomou conta de sua mente. O gigante, com sua imensa estatura e força, parecia estar se adaptando à luta, mas Jacob não estava disposto a permitir que isso acontecesse. Ele precisava usar sua astúcia e a sabedoria que herdou de sua avó para virar o jogo. Enquanto o Nefilim atacava novamente, Jacob se lembrou das histórias que sua avó contava, sobre como a astúcia poderia ser mais poderosa do que a força bruta. Essa era a chave para sua sobrevivência. Ele desviou do golpe poderoso e, em um movimento rápido, se posicionou atrás de uma árvore. O Nefilim, em sua fúria, atingiu a árvore com toda a força, fazendo-a tremer. Mas isso deu a Jacob a oportunidade que ele precisava. "Isso é tudo que você tem?" Ele gritou, sentindo-se mais confiante. "Você não é invencível!" Suas palavras ecoaram pela floresta, e algo na voz de Jacob pareceu abalar o Nefilim, que hesitou por um momento. Essa fração de segundo foi tudo o que Jacob precisava. Ele lançou-se à frente, sua mente focada e determinada. Com um movimento ágil, atacou a mandíbula do gigante. O impacto foi forte o suficiente para fazer o Nefilim se balançar, uma abertura que Jacob não podia deixar passar. O golpe não apenas o feriu, mas também parecia ter um efeito psicológico. O Nefilim, agora furioso, começou a atacar com ainda mais ferocidade. Cada golpe que Jacob desferia era uma luta não apenas para se manter vivo, mas também para defender a memória de sua família e a herança que representava. Cada movimento se tornava uma dança entre a vida e a morte. Ele estava lutando não apenas contra um ser colossal, mas contra todos os gigantes da sua vida. As dúvidas, os medos e as incertezas que o perseguiram por tanto tempo. Jacob começou a perceber que a luta não era apenas física, mas também espiritual. O Nefilim representava tudo o que ele temia. A força bruta, a opressão e a dúvida que ameaçava sua própria identidade. No fundo, a verdadeira batalha que ele enfrentava era sobre quem ele realmente era e o que significava para ele lutar. Ele não estava apenas lutando por sua vida, mas por sua história, por seu passado e pelo futuro que ele queria construir. Essa nova compreensão lhe trouxe uma energia renovada. Ele se lembrou das lições de sua avó, que sempre enfatizava a importância da astúcia e do conhecimento. A verdadeira força vem de dentro, ela costumava dizer. E foi isso que ele decidiu fazer.
Em vez de apenas se defender, Jacob começou a usar o ambiente a seu favor. Ele se movia entre as árvores, usando-as como escudos, rapidamente encontrando novos ângulos de ataque. A cada golpe que desferia, sentia-se mais conectado com a sabedoria ancestral que sempre esteve ao seu alcance. O Nephilim, por sua vez, estava começando a sentir a pressão. A luta se tornava um verdadeiro jogo de xadrez. Jacob, com sua agilidade, começou a prever os movimentos do gigante, desviando-se e contra-atacando com precisão. Ele percebeu que a chave para vencer não era apenas a força, mas a estratégia. E enquanto o Nephilim se concentrava em sua força bruta, Jacob usava sua astúcia para desestabilizá-lo. Em um momento de inspiração, Jacob decidiu que precisava fazer o Nephilim hesitar novamente. Ele começou a gritar, não apenas para intimidar, mas para gerar confusão. Você pensa que pode me derrotar tão facilmente? Ele desafiou, sua voz ecoando na floresta. As palavras não eram apenas bravatas, eram um grito de liberdade, um lembrete de que ele não era apenas um homem comum, mas alguém que tinha uma história, uma herança que valia a pena lutar. E enquanto continuava a luta, Jacob percebeu que sua determinação estava se transformando em algo maior do que ele mesmo. Ele lutava por todos aqueles que também enfrentaram seus próprios gigantes, por aqueles que não tinham voz e que foram silenciados ao longo da história. Cada golpe que ele desferia contra o Nephilim era um símbolo de resistência, uma declaração de que ele não se deixaria abater. A batalha se intensificou, e a cada movimento, Jacob sentia que estava se transformando em um verdadeiro lutador. Ele não estava apenas lutando pela sobrevivência. Estava se tornando um símbolo de esperança para todos aqueles que se sentiram impotentes diante das adversidades. Ele estava mostrando que, mesmo diante do maior dos desafios, era possível encontrar força e coragem. Enquanto a luta se arrastava, Jacob sabia que a vitória ainda estava distante, mas a sensação de que estava no caminho certo o impulsionava. Ele não estava sozinho. Sua avó, suas lembranças, sua herança o acompanhavam em cada passo. Ele se lembrava de como ela sempre dizia que a luta é uma parte essencial da vida e que cada batalha, não importa quão difícil, traz consigo uma lição valiosa. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Jacob gritou, quase involuntariamente, como se pedisse apoio ao universo ao seu redor. A luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais intensa, mas cada palavra que ele proferia era um lembrete de que sua jornada era mais do que uma simples batalha. Era uma busca por significado, por identidade e pela força que reside em cada um de nós. Com essa nova determinação, Jacob se lançou novamente ao ataque. Ele sabia que cada movimento contava e a luta, embora difícil, não era em vão. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir, ciente de que a verdadeira força não estava apenas em vencer, mas em como ele enfrentava os desafios e se levantava novamente a cada queda. A batalha contra o Nephilim estava longe de terminar, mas Jacob agora estava mais preparado do que nunca para lutar até o fim. A luta entre Jacó e o Nephilim estava em seu clímax, e cada golpe trocado ressoava como um eco de suas incertezas e medos acumulados. Jacob sentia que não estava apenas enfrentando uma criatura colossal, mas também lutando contra seus próprios demônios internos. A cada movimento, a cada respiração, ele se lembrava da força que sua avó sempre lhe transmitiu. A verdadeira coragem não está em nunca ter medo, mas em enfrentar o medo de frente, ela costumava dizer. Essas palavras estavam gravadas em sua mente e, de alguma forma, davam-lhe a força necessária para continuar. O Nephilim, com sua figura imponente e olhos cheios de fúria, parecia invencível, mas Jacob se recusava a ceder. Ele começou a perceber que a batalha não era apenas uma questão de força física, mas uma prova de vontade e inteligência. Enquanto a criatura desferia golpes violentos, Jacob se movia rapidamente, utilizando o ambiente ao seu redor. Ele não era apenas um homem comum, ele era um lutador, um sobrevivente, e a luta era um símbolo de tudo o que ele representava. Jacob se lembrou de um local específico em sua infância, onde costumava correr e brincar. Esse lugar, que parecia tão distante agora, era uma lembrança de sua inocência e de sua conexão com a terra e seus antepassados. Ele se perguntou se aquela conexão poderia ser a chave para derrotar o Nephilim. Com isso em mente, ele começou a se mover mais estrategicamente, usando a vegetação e as rochas como aliados em sua luta. De repente, uma ideia iluminou sua mente. Ele poderia usar a fraqueza do Nephilim contra ele. A criatura, com toda a sua força bruta, parecia desconsiderar a agilidade de Jacob. Com um grito de determinação, Jacob se lançou em direção ao Nephilim, desferindo um golpe direto em sua perna. O gigante hesitou, surpreso com a ousadia de seu oponente.
Aproveitando essa fraqueza momentânea, Jacob se movia de forma mais rápida e precisa, atacando os pontos vulneráveis do Nephilim. Cada golpe era um lembrete de que ele não estava lutando sozinho. Sua avó, suas raízes e sua história o acompanhavam naquela batalha. A luta se intensificou. O Nephilim começou a entender que Jacob não era um adversário fácil. E isso o deixava ainda mais furioso. Ele desferia golpes pesados, mas Jacob se esquivava, utilizando esta agilidade que havia adquirido ao longo de sua vida. Ele era como um dançarino, movendo-se com graça e destreza, enquanto o Nephilim se tornava cada vez mais descontrolado. Cada movimento de Jacob era uma dança de sobrevivência, onde a astúcia se tornava sua maior aliada. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal. Jacob gritou, não só como um apelo ao público, mas como um lembrete para si mesmo de que havia pessoas lá fora que se importavam com sua luta. Essa conexão com os outros o impulsionava ainda mais, e ele sentia que seu esforço valia a pena. Com a mente mais clara e a determinação renovada, Jacob começou a formular um plano. Ele precisava fazer o Nephilim hesitar. Precisava que ele se sentisse vulnerável. Com isso em mente, Jacob começou a gritar, lançando palavras de coragem e desafio. Você pode ser grande, mas eu sou mais astuto. Você não pode me vencer. Cada palavra era uma faceta de sua luta interior, um reflexo de sua resistência e da força que havia herdado. O Nephilim, tomado pela fúria, avançou com ainda mais ferocidade, mas Jacob estava preparado. Ele se moveu rapidamente, desviando-se do ataque e contra-atacando no momento certo. Cada golpe que ele desferia era calculado, como se cada movimento fosse uma lição aprendida ao longo de sua vida. Ele lembrava-se das histórias de sua avó, que falavam sobre grandes guerreiros e suas batalhas. A força não está apenas no músculo, mas na mente, ela sempre dizia. Enquanto a luta se desenrolava, Jacob começou a entender que o Nephilim não era apenas um inimigo. Era um símbolo de todos os desafios que ele havia enfrentado. E ao invés de temê-lo, ele decidiu enfrentá-lo com a sabedoria que havia adquirido ao longo dos anos. Ele se lembrava de cada ensinamento, cada história, e sentia que essas experiências o tornavam mais forte. Jacob começou a perceber que cada golpe desferido no Nephilim não era apenas uma tentativa de derrotá-lo fisicamente, mas uma forma de reivindicar sua própria história. Ele estava, de certa forma, reescrevendo sua narrativa, transformando o medo em coragem e a dúvida em certeza. A luta se tornava mais do que apenas uma batalha. Era uma jornada de autodescoberta. O Nephilim, percebendo que estava sendo superado, lançou um golpe devastador. Jacob desviou-se, mas o impacto da força do Nephilim fez com que ele cambaleasse. No entanto, em vez de desistir, Jacob encontrou uma nova fonte de energia dentro de si. Ele se lembrou de sua avó novamente, de sua determinação e de sua força inabalável. Ele sabia que não podia desistir. Ele precisava lutar não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam enfrentado seus próprios gigantes. Com uma nova força, Jacob se lançou para frente. Ele atacou com fervor, direcionando sua energia para o centro do corpo do Nephilim. O gigante vacilou, e Jacob percebeu que havia encontrado uma brecha. Ele continuou a atacar, cada golpe mais forte e mais preciso. "Eu sou mais do que você pensa", ele gritou, e a luta se tornava um grito de libertação, um manifesto de coragem e resiliência. A batalha estava longe de terminar, mas Jacob agora sabia que tinha a força necessária para continuar lutando. Ele estava prestes a descobrir o verdadeiro significado de sua luta, não apenas contra o Nephilim, mas contra todas as adversidades que a vida lhe havia imposto. A vitória estava ao alcance, mas ele sabia que seria uma luta até o fim. E assim, com o espírito renovado, Jacob se preparou para o que estava por vir, determinado a lutar e a vencer, não apenas pela sua vida, mas por todas as vozes que ele representava. Jacob, após o intenso confronto com o Nephilim, encontrou-se em um momento de profunda reflexão. Com as cicatrizes da batalha ainda frescas em seu corpo e a adrenalina começando a diminuir, ele se sentou em uma rocha, observando a paisagem ao seu redor. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, e Jacob percebeu que a luta que acabara de travar ia além do físico. Era uma jornada de autodescoberta que o conectara com suas raízes e sua ancestralidade. Enquanto respirava fundo, Jacob recordou-se das histórias que sua avó lhe contara ao longo dos anos. Eram lendas sobre heróis que enfrentaram gigantes, não apenas em batalhas, mas em suas vidas diárias. Cada narrativa tinha uma lição, e agora, naquela quietude pós-conflito, ele começou a entender o verdadeiro significado de sua luta. Ele não estava apenas lutando contra um Nephilim. Estava lutando contra todas as adversidades que a vida lhe apresentara, contra os medos que o assombravam e as dúvidas que o acompanhavam. "Eu não sou apenas Jacob", ele pensou. "Eu sou a soma de todas as histórias que moldaram minha vida." Essa realização trouxe uma sensação de paz interior que ele nunca havia experimentado antes.
A batalha o havia transformado, não apenas em um combatente, mas em um defensor de sua própria narrativa. Ele agora carregava o peso e a honra de sua herança e estava pronto para continuar a luta, se necessário. O Nephilim, embora derrotado, deixara uma marca indelével em Jacob. Ele não podia simplesmente esquecer o que acabara de acontecer. O que significa ser um Nephilim? Jacob se questionou. Ele havia aprendido que esses seres eram mais do que o que os textos antigos mencionavam. Eram símbolos de desafios, não apenas físicos, mas espirituais e emocionais. A luta que ele travou era um reflexo de suas próprias batalhas internas. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, pensou Jacob, como se estivesse compartilhando sua experiência com um amigo. Ele sabia que muitas pessoas lutam suas próprias batalhas todos os dias e que, ao compartilhar sua jornada, poderia inspirar outros a encontrarem a força dentro de si. Enquanto refletia, Jacob olhou para o horizonte e viu as sombras dos últimos raios de sol. Ele sabia que a luta nunca acaba realmente. Ela se transforma. Cada desafio que ele enfrentou se tornara uma parte de sua identidade. O Nephilim, com todo o seu poder e tamanho, havia sido uma metáfora para tudo o que o oprimia. Enfrentar um gigante é às vezes apenas uma questão de perspectiva, pensou ele. O verdadeiro gigante está dentro de nós. Ele se levantou, sentindo a firmeza no chão sob seus pés. Ele não era mais o mesmo homem que entrara naquela luta. Agora, Jacob era um símbolo de resistência. A batalha não apenas o havia fortalecido fisicamente, mas também emocionalmente. Ele havia se reconectado com sua história, sua família e a sabedoria que havia sido passada de geração em geração. Jacob começou a caminhar de volta, não só com a mente cheia de novas realizações, mas também com um novo propósito. Ele sentia que tinha uma missão: compartilhar sua experiência com aqueles que precisavam de esperança. Você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura? Por quê? Ele se perguntou enquanto caminhava. Essa dúvida era o que tornava a vida interessante, o que unia as histórias de todos nós. Cada passo que dava era um lembrete de que sua luta era parte de um legado maior. Ele queria que as pessoas soubessem que, independentemente do tamanho do desafio, sempre há um caminho para a vitória. A história dos Nephilim não era apenas uma folha em um livro antigo. Era uma lição de vida, uma chamada à ação para todos que se sentiam pequenos diante de seus desafios. Ao chegar em casa, Jacob respirou fundo e sentiu o cheiro familiar de sua infância. Ele sabia que deveria contar sua história, não apenas para glorificar sua vitória, mas para inspirar outros a não desistirem. A coragem que ele encontrara dentro de si poderia ser o que outros precisam, e ele estava disposto a compartilhar essa luz. Eu sou um sobrevivente e minha história é sua, ele sussurrou para si mesmo. E nesse momento ele entendeu que a luta contra o Nephilim era uma metáfora para a luta de todos os dias. Cada um de nós enfrenta gigantes em nossas vidas. O que fica de pé e o que continua aberto? Ele refletiu. O que precisamos fazer para vencer nossos próprios Nephilim? Jacó sabia que a resposta não era simples, mas a jornada pela autodescoberta e pela conexão com suas raízes era essencial. Ele se sentou para escrever, capturando a essência de sua batalha, e lembrou-se de que, ao compartilhar suas experiências, poderia ajudar outros a encontrar suas próprias vozes e enfrentar seus gigantes. Ele terminou seu relato com uma frase que ecoou em seu coração: a luta nunca é apenas contra o que está na nossa frente, mas também contra o que está dentro de nós. E assim, com a mente e o coração abertos, Jacó se preparou para o que estava por vir, sabendo que sua jornada estava longe de terminar. Ele estava pronto para abraçar o desconhecido, para continuar lutando e para inspirar outros a fazer o mesmo. A história de Jacó, a luta contra o Nefilim, era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo que prometia ser tão desafiador quanto inspirador. Ele estava determinado a não apenas sobreviver, mas a prosperar, a carregar a história de seus ancestrais e a lutar pela verdade, pela coragem e pela esperança. Jacob agora sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ele sempre teria a força para enfrentar qualquer gigante que cruzasse seu caminho.